A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, no vídeo de hoje nós falaremos sobre a conexão profética da última semana profética, do assunto das duas testemunhas, do assunto das sete trombetas e do assunto dos sete selos. Eu quero mostrar para os irmãos nesse vídeo como que o assunto das duas testemunhas, sete trombetas e sete selos está revelado dentro da última semana profética. Irmãos, nos vídeos anteriores, nós entendemos que a última semana profética, que são 7 anos, se cumprirá no tempo do fim. O Apocalipse ele veio para nos revelar esses últimos 7 anos, que é a última semana profética. E no decorrer do vídeo, os irmãos vão entender com mais clareza, Então, irmãos, nesse vídeo, para explicar para os irmãos, eu vou estar usando um mapa mental. Então, tá aqui, ó. Essa parte de verde, irmãos, à esquerda, faz referência aos 3 anos e meios primeiro, E a parte vermelha faz aos 3 anos e meios finais da última semana profética. Onde está em verde, irmãos, é os 3 primeiros anos e meio, aonde as duas testemunhas, que a igreja, não passará por grande tribulação. Porém, irmãos, depois disso se levanta 3 anos e meio de grande tribulação. Então, irmãos, se os irmãos ainda não entendem o assunto das 70 semanas, eu recomendo os irmãos assistir o primeiro e o segundo vídeo do meu canal. Aqui nós vamos dar destaque primeiramente para a última semana profética, Então nós vamos fazer uma leitura muito breve dela no livro de Daniel, vamos dar uma exortada nela, depois nós entraremos no assunto das duas testemunhas. Então, irmãos, nós vamos ler aqui, ó, Daniel capítulo 9, verso 27. Ele quem? O anticristo, o príncipe que há de vir, firmará uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, que será derramada sobre o assolador. Então aqui, irmãos, nós vemos o príncipe que há de vir, que é o anticristo, ele faz aliança com muitos por uma semana, que corresponde profeticamente a 7 anos. Na metade da semana, quer dizer, após 3 anos e meio, ele faz cessar o sacrifício e a oferta. Então, irmãos, se eu não estou enganado, eu falei sobre esse assunto, do sacrifício e oferta que vai ser cessada no vídeo 28. Eu recomendo aos irmãos assistir o vídeo número 28. O que o anticristo faz cessar na metade da semana, irmãos, não é o sacrifício segundo a lei, mas a realidade dele dentro da graça. Ele vai impedir o homem, de alcançar a salvação mediante o sacrifício de Cristo. Então, o que ele vai proibir é a adoração ao Deus verdadeiro, ele vai proibir a pregação do evangelho, os cristãos de orar, enfim, essas coisas, ó. Então, nós entendemos, irmãos, que é determinado ali, os últimos 7 anos. Na metade, dentro desses 7 anos, o anticristo ele faz aliança com muitos, Na metade da semana ele faz cessar o sacrifício, ou melhor dizendo, a realidade dele, ó, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Por quê, irmãos? Depois desses 3 anos e meio que ele faz cessar o sacrifício contínuo, melhor dizendo, a realidade dele, dentro da graça, vem, irmãos, assolações, vem perseguição, vem tribulação, Aí vem a grande tribulação. Então vamos voltar lá para o mapa mental, para os irmãos entenderem. Então, irmãos, está aqui o mapa mental, ó, dos últimos 7 anos, ó, escrito aqui em cima, a última semana de anos. Daniel capítulo 9, verso 27, é o que nós lemos. Então ele faz, aliança com muitos por uma semana, 7 anos, que corresponde a 3 anos e meio primeiro, que é onde está em verde aqui, e aos 3 anos e meios finais, que é onde está em vermelho. Então, irmãos, nós vemos que ele faz essa aliança de 7 anos na metade da semana, quer dizer, após 3 anos e meio, Aqui nós vemos na metade, é pacto quebrado. Vou fazer uma correção, não é que o anticristo vai quebrar algum pacto. Na metade da semana, o que ele faz é cessar
o sacrifício contínuo, como eu disse, né, a realidade dele. Então, irmãos, depois de 3 anos e meio, que é essa parte em verde, é o tempo que as duas testemunhas estarão profetizando sem sofrer dano. Depois desse tempo, ele faz cessar o sacrifício contínuo e fala: sobre as asas das abominações virá o assolador. Por quê? Ele levanta uma assolação, ele levanta uma grande tribulação de 3 anos e meio, que corresponde à segunda parte da última semana profética. Então vamos entender aqui, primeiramente, os últimos 7 anos, certo? A parte em verde, 3 anos e meio primeiro, aonde a igreja não estará passando por grande tribulação ainda. Pelo contrário, as duas testemunhas que a igreja estará profetizando, né? Fazendo prodígios, sinais, né? Depois disso, né, ele quebra, né? Perdão, ele quebra não, ele faz cessar o sacrifício contínuo, né? Estabelece a abominação assoladora, como está em outros textos, né? E levanta uma grande tribulação de 3 anos e meio. E como os irmãos estão vendo aqui no gráfico, né? Perdão, no mapa mental, depois desse tempo de 7 anos, né? Depois de 3 anos e meio de grande tribulação, ó, tá aqui, ocorre a segunda vinda de Cristo. Então, irmãos, foi só uma introdução. Agora nós vamos fazer uma leitura do assunto das duas testemunhas. E eu vou mostrar para os irmãos como que isso se encaixa na última semana profética. Aqui, irmãos, eu vou fazer a leitura inteira e os irmãos perdoam. Vou ter que resumir muito, mas de uma forma que os irmãos entendem, que é para o vídeo não ficar grande, ó. Apocalipse capítulo 11, verso 3 em diante. Concederei às minhas duas testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidos de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Os irmãos perdoam o barulho, que passou uma moto aqui. Verso 5. Se alguém lhes quiser causar dano, da sua boca sairá fogo, que devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser causar dano, certamente será morto. Elas têm o poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia. Têm o poder sobre as águas para convertê-la em sangue e também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Irmãos, guarda isso em mente. As duas testemunhas têm poder para ferir a terra com todo tipo de praga. Isso vai estar conectado às 4 primeiras trombetas. Nós vamos ver isso depois. Verso 7. Quando concluírem o testemunho, a besta que surge do abismo as atacará, vencerá e matará. Guarda isso, irmãos. A besta que se levanta do abismo matará as testemunhas. Isso está conectado, a besta que se levanta do abismo está conectada à 5ª trombeta. Verso 8. Os seus corpos ficarão estendidos na praça da grande cidade, que espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Pessoas de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos durante 3 dias e meio. Guarda isso em mente, 3 dias e meio. E não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão sobre elas e comemorarão, enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas atormentavam os habitantes da terra. Depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e eles ficaram de pé. E os que os viram foram tomados de grande temor. Então ouviram uma voz do céu que lhes dizia: subi vós para cá. E eles subiram ao céu numa nuvem. Então, irmãos, eu vou procurar resumir de uma forma bastante rápida. No meu modo de entender, as duas testemunhas nos revela as 2 casas de Israel. Se os irmãos não entendem ainda sobre esse assunto, eu recomendo os irmãos procurar na playlist do canal sobre o assunto das 2 casas de Israel, né? Para os irmãos entenderem. Resumindo, irmãos, o que é as 2 casas de Israel? É a restauração do Israel de Deus. Judeu e gentil, unidos mediante o corpo de Cristo. As 2 testemunhas aqui, irmãos, no meu modo de entender, faz referência a quem? É a igreja de Cristo, formada por judeus e gentios,
Ó, e uma coisa que eu quero destacar aqui, ó, concederei a minhas duas testemunhas, né, a igreja, que profetizem durante 1260 dias. Irmãos, no calendário judaico, 1260 dias corresponde ao quê? A 3 anos e meio. São os 3 primeiros anos e meio dos últimos 7. Vamos voltar lá no mapa mental. Então, irmãos, as duas testemunhas profetizando por 1260 dias. 1260 dias equivale a 3 anos e meio. São os 3 anos e meio primeiro, irmãos. Ó, tá aqui, ó, nessa parte verde. Esse assunto se encaixa aqui. Os irmãos notam que as duas testemunhas, ela tem características de Moisés e Elias. No meu modo de entender, irmãos, não que será Elias e Moisés, não. Porém, irmãos, a igreja estará profetizando na virtude e poder de Elias e Moisés no fim dos tempos. João Batista, ele era um símbolo de Elias, porém ele não era Elias. Vamos dar um exemplo de João Batista, né? Nós vimos, irmãos, que antes do Senhor morrer pelos nossos pecados, João Batista, ele veio antes do Senhor, na virtude e poder de Elias, como está no livro de Lucas. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, essas duas testemunhas é a igreja formada por judeus e gentios que estará recebendo a virtude e poder de Elias e Moisés. E estará, irmãos, profetizando os 3 primeiros anos e meio. E os irmãos lembram que nesses 3 primeiros anos e meio, irmão, as duas testemunhas, ela tem poder de fazer o quê? De ferir a terra com toda sorte de flagelo, com toda sorte de praga. Isso, irmãos, nos conecta às 4 primeiras trombetas, das quais falaremos depois. Então, irmãos, vamos entender isso, né? Duas testemunhas, a igreja formada por judeus e gentios, vai estar profetizando, né? Nos 3 anos e meio primeiro, né? Da última semana profética. Nesse tempo, irmãos, fala lá que se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve ser morto. Ou seja, durante esses 3 primeiros anos e meio, as duas testemunhas, a igreja está protegida. Ela não sofre dano. Só que fala também, irmãos, que quando ela conclui o seu testemunho, a besta que se levanta do abismo as perseguirá e matará. Então, irmãos, a besta se levanta do abismo, quer dizer, o reino do anticristo, é um reino do passado, que vai estar revivendo no futuro sob o comando do anticristo. Então, irmãos, isso acontece na metade da semana, que é o tempo que o assolador vem, que ele tira o sacrifício contínuo, não da lei, mas a realidade desse sacrifício. Ele vai impedir que o homem alcance a salvação mediante o sacrifício de Cristo. Vai estar proibindo a pregação do evangelho. Então, vamos dar uma voltada, irmãos, no assunto das duas testemunhas. Aqui, irmãos, verso 6. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Então, são características de Elias e Moisés. Ou seja, a igreja estará profetizando na virtude e poder de Elias e Moisés. Ó, e também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Isso, irmãos, está relacionado aos 3 anos e meio primeiro. Verso 7. Quando concluírem o seu testemunho, a besta que surge do abismo as atacará e vencerá. Os irmãos sabiam que o tempo que a besta tem para agir e matar as duas testemunhas é de 42 meses, que revela 3 anos e meio? Então, irmãos, vamos ler em Apocalipse, capítulo 13, sobre isso. Aqui, irmãos, Apocalipse capítulo 13, verso 2. Verso 4. E todos adoraram o dragão, pois concedeu a sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Ó, verso 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Então, irmãos, nós vimos que as duas testemunhas, nos 3 primeiros anos e meio, profetiza
na virtude e poder de Elias e Moisés, tem poder para ferir a terra com todo tipo de praga, né? Como nós vimos. Só que quando elas concluem o testemunho, a besta que se levanta do abismo persegue elas e mata elas. E como nós vemos aqui no verso 5, ó, foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Irmãos, 42 meses nos revela o quê? 3 anos e meio. Vamos voltar lá para o mapa mental. Então, os irmãos estão vendo aqui no mapa mental, ó, a segunda parte que fala a respeito da grande tribulação, onde está em vermelho. São 3 anos e meio, irmãos. Então a besta ela se levanta do abismo para perseguir e matar as duas testemunhas. E o tempo de perseguição que ela vai estar matando as duas testemunhas faz referência ao que, irmãos? 3 anos e meio de grande tribulação. Então os irmãos entendem. Durante os 3 primeiros anos e meio, as duas testemunhas profetizam na virtude e poder de Elias e Moisés. Nesse tempo ela tem poder para ferir a terra com toda sorte de praga, né? Tudo mais. E quando elas concluem o testemunho, a besta que se levanta do abismo persegue elas e mata elas. E esse tempo, irmãos, de perseguição e de grande tribulação são 3 anos e meio, ou seja, 42 meses, como nós vimos. Então os irmãos estão vendo que isso se encaixa na última semana profética de maneira exata, irmãos. E os irmãos notam que no assunto das duas testemunhas, os corpos das duas testemunhas ficará jogados, né, os cadáveres dela, na praça da grande cidade, por 3 dias e meio. A grande cidade, irmãos, faz referência a Jerusalém, onde fala ali, né, aonde também o seu Senhor foi crucificado. Onde Jesus ele foi crucificado? Em Jerusalém. Então, irmãos, a grande tribulação vai ser só em Jerusalém? Não. Por que Deus está destacando ali Jerusalém? Porque, irmãos, no Oriente Médio é o epicentro de todos os acontecimentos. Jerusalém será o epicentro da grande tribulação. Vai alcançar todo mundo, sim, com certeza, irmãos. Porém, o epicentro de todos os acontecimentos da grande tribulação, todo o epicentro dos acontecimentos do Apocalipse se dará em Jerusalém. Muitos judeus convertidos a Cristo estarão morrendo. Muitos cristãos que estarão lá profetizando em Jerusalém vai estar morrendo também, vai estar sendo assassinado, irmãos, pela besta. E os irmãos notam, irmãos, que após 3 dias e meio ocorre o quê? No assunto das duas testemunhas? A ressurreição. Por que, irmãos, 3 dias e meio? Por que não 3 dias ou 4 dias? Vamos lá no assunto, né, para nós concluir o assunto das duas testemunhas. Aqui, irmãos, ó, verso 11 e verso 12, para nós concluir o assunto. Depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo de Deus. Perdão, irmãos, vamos ler primeiro o verso 9. Pessoa de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos, das duas testemunhas, né, mortos, ó, durante 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Irmãos, será que vai ficar ali 3 dias e meio os corpos jogados? O que isso quer dizer, irmãos, é a morte das duas testemunhas durante 3 anos e meio. Os irmãos vão entender. Os irmãos notam, uma semana corresponde a 7 dias. 3 dias e meio é a metade disso. Esses 3 dias e meio, irmão, está fazendo alusão à segunda parte da última semana profética. Está nos revelando 3 anos e meio de grande tribulação. É aquela parte vermelha do mapa mental. Agora vamos ver de novo no verso 11, continuar o verso 11. Ó, depois dos 3 dias e meio, quer dizer, depois de 3 anos e meio de grande tribulação. Por que Deus não usou a expressão 3 dias ou 4 dias? Porque não se encaixaria em 3 anos e meio, que é a segunda parte da última semana profética. Então, ó, depois dos 3 dias e meio, ou seja, depois de 3 anos e meio, um espírito de vida vindo de Deus entrou neles e ficaram de pé. Irmãos, o que isso está nos revelando? A ressurreição da igreja após 3 anos e meio de grande tribulação. Ó, e os que viram
foram tomados de grande temor, porque esse mundo, irmãos, vai estar presenciando a ressurreição da igreja após 3 anos e meio de grande tribulação. Ó, verso 12. Então ouviram uma forte voz do céu que lhes dizia: subi vós para cá. E eles subiram ao céu e uma nuvem. Olha, irmãos, aqui está revelando a ressurreição da igreja, o arrebatamento da igreja, ó, e seus inimigos a viram. Então, irmãos, depois, vamos lá no mapa mental. Tá aqui, irmãos, o mapa mental. Esses 3 dias e meio, ó, após 3 dias e meio, as duas testemunhas, elas reviveram, né? E subiram ao céu numa nuvem. Então, os irmãos, olha aqui no mapa mental, ó, segunda vinda de Cristo, sobre as nuvens. Então, os irmãos estão entendendo, ó? 3 anos e meio, sem a igreja passar por grande tribulação, profetizando na virtude e poder de Elias, Moisés, né? Ferindo a terra com toda sorte de praga. Depois, o que acontece? A besta se levanta do abismo, irmãos, né? Na metade da semana. Faz guerra às duas testemunhas, mata e vence elas, né? Por 42 meses, esse tempo de grande tribulação. E após 3 dias e meio, quer dizer, após 3 anos e meio, que é o tempo de grande tribulação, ocorre o quê? A ressurreição das duas testemunhas. A ressurreição da igreja, irmãos, se dará quando? Na segunda vinda de Jesus Cristo. Então, eu imagino que até aqui os irmãos estejam entendendo de maneira correta. Agora, irmãos, nós vamos associar as 7 trombetas, né, a esse evento. Antes, irmãos, vamos ler no livro de Daniel, aonde o livro de Daniel nos revela que a ressurreição dos mortos se dará após 3 anos e meio. Depois nós vamos no assunto das 7 trombetas. Aqui, irmãos, Daniel capítulo 12, verso 4. Verso 7. Então ouvi o homem vestido de linho que estava acima das águas do rio. Quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo, quando o poder do povo santo tiver sido destruído. Todas essas coisas se cumprirão. Então, irmãos, aqui nós temos a visão de um anjo, né, levantando a mão ao céu e fazendo um juramento que, após um tempo, que simboliza um ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano, haveria a ressurreição da igreja, certo? Ou seja, aqui está sendo revelado que a ressurreição da igreja após um tempo, tempos e metade de outro tempo. Ou seja, após 3 anos e meio. E como eu sei, irmãos, que fala da ressurreição? Aqui, irmãos, mais um pouquinho atrás no verso 2, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, o verso 2 aqui do capítulo 12 de Daniel está sendo revelado a ressurreição dos mortos, né? De uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. E aqui, irmãos, adiante no verso 7, como nós vimos, que isso, irmãos, aconteceria e se cumpriria quando? Após um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, após 3 anos e meio, que são 3 anos e meio de grande tribulação. Ó. Aqui, ó, terminando. Ó, quando o poder do povo santo tiver sido destruído. Por quê? Quando o poder do povo santo tiver sido destruído? É o tempo, irmãos, que as duas testemunhas vai estar sendo morta. É o tempo que a igreja vai estar sendo perseguido. Ali, irmãos, as duas testemunhas, elas reviveu após 3 dias e meio, quer dizer, após 3 anos e meio de grande tribulação. Aqui, irmãos, o povo santo, ó, não está falando de 2 homens, mas porém de um povo. Eles estarão sendo, irmãos, revividos, alcançando a ressurreição dos mortos, após um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, após 3 anos e meio. Então, irmãos, lá Deus usou
a revelação de duas testemunhas, que é a igreja formada por judeu e gentil. Aqui, irmãos, está falando de um povo que ressuscita após 3 anos e meio. E lá de duas testemunhas. Mas, irmãos, a revelação é o seguinte, é a igreja de Cristo, formada por judeu e gentil. Agora, irmãos, eu quero entrar no assunto das 7 trombetas. Então, irmãos, eu fiz um resumo das 7 trombetas. Nós não vamos ler na Bíblia, mas nós vamos ler esse resumo que eu fiz. E eu quero mostrar para os irmãos como se encaixa na última semana profética. Aqui, irmãos, nós estamos aqui num resumo das 7 trombetas. Os irmãos perdoam um pouco o barulho, o cachorro do vizinho tá latindo ali, tá fazendo muito barulho. Os irmãos perdoam por isso. Então vamos aqui, ó. Vamos falar, irmãos, primeiro das 4 trombetas. 7 trombetas. Primeira trombeta. Terça parte da terra e das árvores queimada. Queimada toda a erva verde. Então, na primeira trombeta, os irmãos podem ler lá o texto em Apocalipse, né? Eu estou fazendo um resumo aqui para não ficar demorado o vídeo. Então, a primeira trombeta revela a terça parte das árvores queimada. E queimada toda a erva verde. Segunda trombeta, terça parte do mar se transforma em sangue. Terça parte das criaturas do mar morrem. Terça parte das embarcações é destruída. Terceira trombeta, as águas doces se tornam amargas. Terceira trombeta, né? Agora a quarta trombeta, terça parte do sol, da lua e das estrelas é ferida para não brilhar a sua terça parte. Os irmãos entendem, irmãos, que da primeira à quarta trombeta, a terra está sendo atingida, as árvores estão sendo queimadas, a erva verde está sendo queimada, o mar está se transformando em sangue, a terça parte dele, a terça parte das criaturas do mar está morrendo, né? As águas doces estão se tornando amarga, a terça parte do sol, lua e estrela está sendo ferida. Os irmãos estão entendendo que essas 4 primeiras trombetas, ela está revelando o quê? A terra sendo castigada. Irmãos, os irmãos lembram que as duas testemunhas, ela tem poder para ferir a terra com toda sorte de praga. Então, irmãos, vamos explicar aqui o que eu não expliquei para os irmãos no começo. As 7 trombetas, irmãos, no meu modo de entender, não são 7 anjos literais que vai estar tocando instrumento. Não, irmãos. Os anjos simbolizam a igreja. A trombeta simboliza a profecia na boca da igreja. Então, o que acontece? Quando começa a última semana profética, Deus dá o poder para as duas testemunhas profetizarem. Então, irmãos, as trombetas sendo tocadas simbolizam o quê? A igreja profetizando, certo? Os irmãos lembram que o Senhor falou, quando vocês der esmola, não faça soar a trombeta, quer dizer, não fica anunciando, não fica divulgando. Então, irmãos, trombetas sendo tocadas nos revela o quê? Nos revela a igreja pregando e profetizando, que está conectado com as duas testemunhas, profetizando. E quando as duas testemunhas estão profetizando, irmãos, elas têm o poder de ferir a terra com toda sorte de praga. Certo? E isso, irmãos, está sendo revelado no quê? Na igreja profetizando no tempo das 4 primeiras trombetas. Então, irmãos, a revelação das duas testemunhas ferindo a terra com toda sorte de praga é a mesma revelação das 4 trombetas atingindo a terra, porque a terra, irmãos, estará sendo ferida, árvore sendo queimada, terça parte da embarcação sendo destruída, né? Água doce se transformando em sangue. Então os irmãos entendem? E eu entendo, irmãos, que essas 4 primeiras trombetas, vamos lá no mapa mental, está relacionado à primeira parte da última semana profética. Aqui, irmãos, então, está aqui o mapa mental da última semana profética. As 4 trombetas que está atingindo diretamente a terra, eu acredito, irmãos, que está conectado aqui aos 3 anos e meio primeiro, né? E é a mesma revelação das duas testemunhas ferindo a terra com toda sorte de praga.
Então, os irmãos notam que após esses 3 anos e meio, o que acontece? Após esses 3 anos e meio, referente aos 1260 dias, acontece depois, irmãos, que a besta que se levanta do abismo persegue as duas testemunhas. Então, os irmãos guardem em mente, a besta que se levanta do abismo é o que nós vamos ver, irmãos, na quinta trombeta agora. Eu não vou detalhar muito a quinta e a sexta trombeta, porque é um assunto muito profundo, mas eu vou falar delas de uma forma resumida que se encaixa dentro da última semana profética. Então aqui, irmãos, vamos falar da quinta trombeta, né? Nós já vimos as 4, né, que está a terra sendo atingida e castigada. Quinta trombeta. João tem a visão de uma estrela caída do céu na terra. Ela recebe a chave do poço do abismo e abre o poço do abismo. Saem gafanhotos do poço do abismo. Eles têm aspecto de cavalo preparado para a guerra. Então os irmãos notam que após os 3 anos e meio, né, ou 1260 dias, que as duas testemunhas profetizou na virtude de Elias e Moisés e feriu a terra com toda sorte de praga, né? O que está conectado às 4 primeiras trombetas, após isso, no assunto das duas testemunhas, a besta que se levanta do abismo persegue elas. Então, irmãos, na visão de João da quinta trombeta, resumindo, né? Ele tem a visão de uma estrela caída do céu na terra. Quem é essa estrela? Satanás, irmãos, o diabo. O que quer dizer? Ele abre o poço do abismo. Da onde a besta está se levantando, irmãos, para perseguir as duas testemunhas? Do abismo. E o que a quinta trombeta está revelando? Satanás abrindo o poço do abismo. Então, irmãos, só para resumir a quinta trombeta, irmãos, está falando do quê? Do tempo que Satanás vai levantar o reino da besta do abismo. O que isso quer dizer, irmãos? É um reino do passado que vai estar revivendo no futuro. É o reino do anticristo, irmãos, que vai estar perseguindo a igreja por 3 anos e meio, que faz referência à segunda parte da última semana profética. Então, nós podemos conectar mais ou menos a quinta trombeta à metade da última semana profética, porque é na metade da última semana profética que o reino da besta se levanta para perseguir a igreja, como nós vemos no assunto das duas testemunhas. E como nós vemos lá no assunto da última semana profética, na metade da semana se faz cessar o sacrifício contínuo, ou seja, a realidade dele, como eu falei anteriormente. E o assolador vem para quê? Para assolar a igreja, para assolar judeus e cristãos por 3 anos e meio, até a volta de Cristo. Então vamos ler agora a sexta trombeta. Na sexta trombeta é solto 4 anjos atados ao grande rio Eufrates. Eles matam a terça parte dos homens. É revelado um exército que mata numeroso. É revelado um numeroso exército que mata a terça parte dos homens. Então, na sexta trombeta, irmãos, fala de 4 anjos atados ao rio Eufrates. Nós entendemos que não são anjos angelicais, né, literais, mas fala de 4 nações, porque são 4 nações que estão junto ao rio Eufrates. Turquia, Síria, Iraque e Irã. O rio Eufrates, irmãos, passa por essas 4 nações. E essas 4 nações também é revelada na besta, semelhante ao leopardo. É o Império Seleucida, do Império Grego, que faz referência à Turquia e Síria. Semelhante ao leopardo com pés de urso, falando do Império Medo-Persa, que é o atual Irã. E boca de leão, que é a antiga Babilônia, fazendo referência ao quê? Ao atual Iraque. Então essas nações estão sendo reveladas aqui. Esse exército numeroso vem de lá também, irmãos. E eles matam a terça parte dos homens, esse exército numeroso. Então, irmãos, nós estamos vendo um exército numeroso causando grandes mortes. Isso, irmãos, está conectado ao quê? A um tempo de grande tribulação. Esse tempo de grande tribulação, irmãos, se encontra onde?
nos últimos 3 anos e meio, quer dizer, na segunda parte da última semana profética. Agora, irmãos, vamos olhar aqui a sétima trombeta. O reino do mundo passa a ser de Deus, estabelecimento do reino milenar e do seu Cristo. Chega o tempo da ira de Deus. Porque, irmãos, após 3 anos e meio de grande tribulação, o Senhor Jesus volta e o reino da besta vai ser castigado. A besta e o falso profeta vai ser lançado no lago de fogo. Então, é o tempo da ira de Deus e do Cordeiro também, certo? O tempo de serem julgados os mortos. Está revelando o quê? A ressurreição dos mortos. Ocorre quando? Na vinda do Senhor. Está revelando a ressurreição das duas testemunhas após 3 dias e meio, que revela 3 anos e meio de grande tribulação. Tempo de serem julgados os mortos, de dar o galardão aos santos e profetas e de destruírem os que destroem a terra. Então, irmãos, a sétima trombeta nos revela a volta de Jesus Cristo, que ocorre após 3 anos e meio de grande tribulação, que é aquela parte de vermelho que está no mapa mental, que nós vamos voltar lá depois. Então, quando fala que o reino do mundo passa a ser de Deus e do seu Cristo, está revelando o quê? A volta de Cristo na sétima trombeta, o reino desse mundo passando a ser do Senhor, revelando o quê? O estabelecimento do reino milenar, o tempo de dar o galardão aos santos e profetas, nos revela o quê? A ressurreição dos mortos, que ocorre ali, irmãos, após 3 dias e meio no assunto das duas testemunhas, certo? Então está nos revelando o quê? A ressurreição da igreja, certo? E fala aqui, o tempo de destruírem os que destroem a terra. Quem vai estar destruindo a terra por 3 anos e meio, que é o tempo de grande tribulação? O reino do anticristo, o reino da besta. Então, irmãos, vamos voltar lá para o mapa mental. Então, irmãos, vamos resumir as 7 trombetas aqui. As 4 primeiras trombetas tá relacionada aos 3 anos e meio primeiro, né? A quinta trombeta, que é o tempo que a besta se levanta do abismo, né? A estrela caída do céu, revelado na sétima trombeta, né? Abre o poço do abismo. É o reino do anticristo revivendo. Para quê? Para perseguir as duas testemunhas. Então eu entendo que está revelado aí na metade da última semana profética. Então aquela sexta trombeta, né? Onde nós estamos vendo, né, a terça parte da humanidade sendo morta, né? Nós estamos vendo um tempo de grande tribulação. Então eu entendo, irmãos, que isso se encaixa onde? Nesses 3 anos e meio de grande tribulação, na segunda parte da última semana profética. Na última trombeta, irmãos, o que acontece? Jesus Cristo volta. Os reinos do mundo passam a ser de Deus e do seu Cristo. Estabelecimento do reino milenar. O que acontece, irmãos? É o tempo de dar o galardão aos santos e profetas. Quer dizer, ressurreição dos mortos, vida eterna, a igreja reinando com Cristo durante o milênio. E o tempo da ira de Deus e do Cordeiro, o tempo de destruir os que destroem a terra. Está nos revelando o que, irmãos? O julgamento do reino da besta, né? A besta e o falso profeta é lançado no lago de fogo e enxofre, certo? Então, irmãos, os irmãos entendem que a última semana, a 7 trombeta, o assunto das duas testemunhas, são a mesma revelação e tudo se encaixa dentro da última semana profética. Agora, irmãos, eu quero mostrar para os irmãos a maneira que eu entendo que o 7 selo esteja revelado também na última semana profética. Então, irmãos, aqui nós vamos falar aqui sobre os 7 selos. Eu vou ler os 4 primeiros, né? E eu vou explicar para os irmãos a maneira que eu entendo que ele se encaixa dentro da última semana profética. 7 selos. É um resumo também, irmãos. Eu fiz esse resumo, né, para não ler lá na Bíblia, para não ficar muito extenso o vídeo. Mas o irmão pode fazer a leitura em casa. 7 selos. Primeiro selo, cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco. Ele foi dado uma coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. Nos revela a aparição do anticristo. Então aqui, irmãos, muitas interpretações interpretam que seja Jesus Cristo.
Mas eu entendo que não. Eu entendo que aqui está falando do anticristo. Vê que fala aqui que ele tinha um arco na mão. Quando nós lemos lá o assunto de Gog e Magog, que fala do anticristo, né? Que fala do Armagedon, Deus ele fala que vai tirar o arco e a flecha da mão de Gog. Então, irmãos, eu imagino que isso está sendo conectado, né, com o assunto de Gog e Magog. Esse cavaleiro branco nos revela quem? O anticristo, irmãos, ó. Ele foi dado uma coroa. O que está sendo dado ao anticristo? Uma coroa, um reino. Irmãos, antes de Jesus Cristo voltar, arrebatar sua igreja, tudo mais, né? E antes de estabelecer o reino milenar, o anticristo, irmãos, vai receber um reino para dominar esse mundo. Os irmãos estão entendendo? Nós vemos em Apocalipse que o diabo, ele dá o seu poderio e o seu reino à besta. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, esse cavaleiro branco com uma coroa, né? Que está saindo vencendo e para vencer, está nos revelando o anticristo. Ele recebendo uma coroa simboliza o quê? O anticristo recebendo o reino, saindo vencendo e para vencer. Nós vemos, irmãos, que o anticristo, que é a besta, ele vai levantar uma grande tribulação contra o povo santo e vai vencer o povo santo. Então, irmãos, eu entendo que esse primeiro selo, esse cavalo branco com seu cavaleiro, está nos revelando o quê? A aparição do anticristo, certo? Segundo selo, cavalo vermelho. Foi dado o poder de tirar a paz e fazer que os homens matassem uns aos outros. Ó, nos revela a guerra. Terceiro selo, cavalo preto. Seu cavaleiro tem uma balança na mão. Uma voz diz, uma medida de trigo por 1 dinário, 3 medidas de trigo por 1 dinário. E não danifiques o azeite e o vinho. Nos revela fome. Então, irmãos, vamos ler aqui o quarto selo. Cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o Hades o seguia. Foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, pela peste e pelos animais selvagens. Nos revela a morte. Então, irmãos, eu não vou entrar muito em detalhe aqui desses 4 primeiros selos. Não vou entrar muito em detalhe. Pela leitura, os irmãos compreendem. O primeiro selo, como eu disse, nos revela o quê? A aparição do anticristo, certo? O segundo selo nos revela o quê? Guerra. O terceiro selo nos revela fome. O quarto selo, morte. Então, a aparição do anticristo, guerra, fome, morte, é o que está sendo, irmãos, revelado nos 4 primeiros selos. E no meu modo de entender, irmãos, eu entendo, antigamente eu entendia diferente. Eu entendia que o primeiro selo, que é a aparição do anticristo, estava nos revelando, estava se encaixando nos 3 primeiros anos, 3 anos e meio primeiro da última semana profética, e que do segundo selo em diante é revelado na segunda parte, que diz respeito à grande tribulação. Porém, irmãos, examinando ali o contexto do sermão profético, agora, irmãos, eu tenho a compreensão que o primeiro, segundo, terceiro e quarto selo está revelado os 4 primeiros selos dentro dos 3 anos e meio primeiro. Então vamos lá, irmãos, no mapa mental. Então, irmãos, está aqui esse mapinha mental, né? Então, os 3 anos e meio primeiro da última semana profética corresponde a essa parte verde, né? E eu entendo que esses 4 primeiro selo, que é a aparição do anticristo, guerra, fome, morte, né, esteja revelado nele. Aqui, irmãos, eu entendo que esteja falando do princípio das dores. As dores de verdade será, irmãos, no tempo da grande tribulação. Então, para os irmãos ter uma compreensão do porquê eu entendo dessa maneira, nós vamos ter que ir lá na Bíblia, né, e ler sobre o princípio das dores, né, do sermão profético.
Aqui, irmãos, vamos ler no capítulo de Mateus, capítulo 24, verso 3 em diante. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos, quando será estas coisas, né? Os sinais do tempo do fim. Dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então os discípulos estão pedindo para o Senhor, né, sinais sobre a vinda do Filho de Deus e do fim do mundo. Jesus, verso 4. Jesus lhes respondeu: Tente cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, quer dizer, falsos profetas, né? Falsos messias, enganarão a muitos. Verso 6. E ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Não fiquei alarmados, pois é necessário que assim aconteça. Mas ainda, não é o fim. Então, irmãos, em um dos cavaleiros, no segundo, é revelado que a guerra, certo? Verso 7, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então nós vemos aqui, irmãos, no Sermão do Monte, o Senhor falando, né, que haverá guerras, né, rumores de guerras, nação contra nação. Isso nos revela o quê? O segundo cavaleiro, que vem após o anticristo. Lá no livro de Daniel, nós entendemos que o anticristo, ele fará guerras também, certo? Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então aqui, irmãos, está sendo revelado o quê? O terceiro cavaleiro, né? Que é a fome, se não me falha a memória. Então, o primeiro é a aparição do anticristo, o segundo, guerra, o terceiro, fome, e o quarto, morte. E, irmãos, e guerra leva ao quê? Leva à morte. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo, né? Só não falou explicitamente do anticristo, né? Mas aqui nos está revelando guerra, fome, morte, coisas, irmãos, que será causado pelo anticristo. Verso 8. Mas todas essas coisas, irmãos, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então os irmãos entendem que o Apocalipse revela a última semana profética, revela os últimos 7 anos, os 3 anos e meio primeiro, irmãos, são os princípios das dores, certo? E esse princípio das dores, no meu modo de entender, está revelado, irmãos, nos 4 primeiros cavaleiros. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo bem como que os 4 cavaleiros ali, anticristo, guerra, morte, fome, né? Tá tudo revelado aqui no sermão profético. Verso 9. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Aqui, irmãos, no verso 9, já está falando no tempo de grande tribulação. Vamos voltar lá no mapa mental para nós encaixar isso lá. Então, irmãos, está aqui o mapinha mental, né? Os 3 anos e meio primeiro, a parte verde, os 4 cavaleiros, no meu modo de entender, anticristo, guerra, fome, morte, está revelado aqui, nos 3 anos e meio primeiro, certo? E lá, irmãos, no assunto do Sermão do Monte, o Senhor falou que haverá fome, né? Guerras, né? Nação se levantando contra nação, né? E tudo mais. Então isso, irmãos, nos conecta aos 4 primeiros selos, aos 4 primeiros cavaleiros, né? E isso, irmãos, está conectado aos 3 anos e meio primeiro, certo? E os irmãos notam que fala que depois disso, né? Os cristãos seriam
odiados por todos por causa do nome do Senhor, e matariam a eles. Isso, irmãos, já está nos revelando o quê? Um tempo de grande tribulação, que corresponde a esses 3 anos e meio primeiro. Então vamos voltar lá no verso 9 do capítulo 24 de novo. Aqui, irmãos, só para nós concluir esse verso 9 e encaixar lá no 7 selo. Ó, verso 9. Então sereis entregues à tortura e vos matarão. Isso se encaixa quando, irmãos? No tempo de grande tribulação. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, após esses 3 anos e meio, né, que está sendo revelado um princípio de dor, ali na primeira parte da última semana profética, depois disso vem um tempo de grande tribulação. E nesse tempo de grande tribulação, a besta que se levanta do abismo é que estará matando a igreja, as testemunhas, ó, verso 9. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, grande tribulação, tempo de 3 anos e meio. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Será, irmãos, que é todas as nações certinhas do mundo? Não, irmãos. É as 10 nações que estarão compondo o reino da besta. Ó, verso 10. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé. Muitos, irmãos, não vão suportar a grande tribulação, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, irmãos, isso daqui é um recado para quem estiver no tempo da grande tribulação. Não traia seu irmão, não. Não apostata da sua fé, não. Persevera até o fim, para você ser salvo. Agora, irmãos, nós vamos ler sobre o 5º selo. Então, aqui, irmãos, 5º selo. Visão das almas que tinham sido mortas por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Debaixo do altar, eles clamam que seu sangue seja vingado. A eles é dado veste branca, e é dito que repousem por um pouco de tempo, até se completasse o número dos mortos, dos seus conservos, que também iam ser mortos como eles. Nos revela a morte das testemunhas. Então aqui, irmãos, João ele tem a visão das almas daqueles que tinham sido mortos, né, por amor à palavra de Deus, debaixo do altar de Deus. Então, irmãos, vamos resumir aqui, para não ficar grande. O 5º selo está nos revelando o quê? A morte das testemunhas no tempo da grande tribulação. Então nós encaixamos, irmãos, os 4 primeiros selos no tempo do princípio das dores, que são os primeiros 3 anos e meio, né, da última semana profética, certo? Tempo de guerra, né? Tempo que haverá fome, né? Tudo conectado a esses 4 primeiros selos, né? E tudo, irmãos, isso é causado por quem? Pelo anticristo, certo? E no 5º selo, irmãos, o que acontece? O João, ele está tendo a visão, irmãos, das almas que está sendo morta. Então, o 5º selo está conectado ao quê? Ao tempo da grande tribulação. Por quê? É no tempo da grande tribulação que as testemunhas, que a igreja vai estar sendo morta. Então, eu imagino que os irmãos até aqui entendeu. Agora aqui, irmãos, o 6º selo. Há um grande terremoto, o sol escurece, a lua se torna como sangue, as estrelas caem do céu na terra, o céu se recolhe como um pergaminho. Os homens clamam para que os montes caiam sobre eles, para os esconder da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Irmãos, o 6º selo está nos revelando a vinda de Jesus Cristo. Isso, irmãos, nós vamos ler lá no Sermão do Monte também, de Jesus Cristo, para nós entender isso. Então, nós nota, grande terremoto, sol e a lua se tornando como sangue, as estrelas caindo do céu à terra, né? O céu se recolhendo como um pergaminho. Isso, irmãos, nos revela a volta de Cristo. Vamos ler lá no Evangelho. Aqui, irmãos, é Mateus capítulo 24, verso 29.
logo depois da tribulação daqueles dias, ó, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, irmãos, o sol e a lua perdendo brilho, escurecendo, se tornando como sangue, está conectado ao quê? Ao sexto selo. Certo? Os irmãos estão entendendo? Ó, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Então os irmãos notam que aqueles 6 primeiros selos está até conectado aqui ao sermão profético, porque nós vemos aqui, irmãos, que aqui é o fim do sermão profético, certo? Irmãos, talvez num futuro vídeo eu quero falar da conexão dos 6 selos com o sermão profético, né? Vamos fazer um estudo em cima disso, certo? Então, por enquanto, os irmãos estão entendendo, ó. O sexto selo, o que acontece lá? O sol e a lua se transformam em sangue, o céu se recolhe como um pergaminho. Então aqui, irmãos, está acontecendo a mesma coisa. Após a tribulação daqueles dias, que dias são esses? 3 anos e meio de grande tribulação. Ó. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Ó, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Então, irmãos, o sexto selo termina com o quê? Com a revelação da volta de Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos voltar lá no mapa mental e encaixar os 6 selos lá. Então, aqui, irmãos, rapidamente, né, ó, nos 3 anos e meio primeiro, nós vemos que os 4 selos, os 4 primeiros selos estão conectados. O anticristo aparece, ele causa guerra, ele causa fome e ele causa morte. Então, é o princípio das dores, certo? O tempo das dores de verdade é no tempo da grande tribulação. É na segunda parte da última semana profética, certo? Nós vemos, irmão, que o quinto selo está revelando o quê? As almas debaixo do altar. As almas daqueles que foram mortos, né? Por amor à palavra de Deus, certo? Então, as 2 testemunhas, que a igreja vai estar sendo morta quando? No tempo da grande tribulação, que é a segunda parte da última semana profética, ou seja, nos últimos 3 anos e meio de grande tribulação. E no sexto selo, irmãos, é revelado o quê? Aqui, ó, em destaque. A segunda vinda de Cristo, porque o sexto selo, o sol e a lua se torna como sangue, o céu se enrola como um pergaminho, e isso, irmãos, está conectado ao quê? Está conectado ao que foi dito no sermão profético, né? Onde o Senhor falou que após a tribulação daqueles dias, ó, tá vendo? Essa parte de vermelho, grande tribulação. Após a tribulação desses dias aqui, ó, as estrelas caem do céu, né? A lua e o sol perdem a claridade e se vê o que, irmãos? O sinal do Filho do Homem. Quer dizer, Jesus Cristo está voltando. E quando Cristo volta, a igreja é arrebatada, né? A igreja é ressuscitado, é arrebatado aqueles que ficou vivo, né? Nesse tempo, né? A igreja é ressuscitada, né? Se cumpre aqui as 7 trombetas. Então os irmãos estão entendendo? Após a vinda de Cristo, ó, vamos terminar esse mapa mental. A igreja recebe o galardão, que é a vida eterna, né? A ressurreição. A besta e o falso profeta, ó, é lançado no lago de fogo. Satanás é preso por 1000 anos. Jesus Cristo estabelece seu reino milenar. Olha aqui, depois dos 1000 anos, Satanás é solto para enganar as nações. É, por fim, jogado, ó, no lago de fogo e enxofre. E vem o juízo do trono branco.
E aqueles, irmãos, que não ressuscitou na primeira ressurreição, vão ressuscitar na ressurreição do trono branco, né? Serão julgados conforme as obras, né? E depois, irmãos, do juízo do trono branco, vem a eternidade futura. Então, irmãos, só para nós concluir o sétimo selo. Vamos voltar no assunto do selo. Aqui, irmãos, sétimo selo. Nos revela as trombetas tocadas no tempo do primeiro ao sexto selo. Então, irmãos, lá no livro de Apocalipse, quando é aberto o sétimo selo, João tem a visão dos 7 anjos que vão tocar as 7 trombetas. Ou seja, as 7 trombetas, irmão, vai revelar tudo o que aconteceu no tempo do primeiro ao sexto selo, certo? Então, vamos voltar no mapa mental para nós concluir esse ensino. Então tá aqui, irmãos, de novo, né, o mapa mental da última semana profética. Irmãos, para nós concluir, o assunto das 2 testemunhas, o assunto das 7 trombetas e o assunto do 7 selo, vamos dizer assim, são assuntos diferentes, mas, porém, são a mesma revelação, certo? E toda essa revelação, irmãos, se encaixa aqui na última semana profética. Então, no assunto do 7 selo, para nós concluir, nós entendemos, né? Nos 4 primeiros selos, né? O princípio das dores, que está encaixado na primeira parte da última semana profética. Depois nós vemos a morte das 2 testemunhas. Nós vemos a morte das 2 testemunhas, que é a igreja, que está conectado, irmãos, aqui, ó, a segunda parte da última semana profética, 3 anos e meio de grande tribulação. O 6º selo nos revela o quê? A volta de Jesus Cristo, certo? E no 7º selo, irmãos, no 7º selo, é revelado as 7 trombetas que foi tocada nesse 7 ano, que foi o tempo da aparição do anticristo até o tempo da volta de Cristo. Então, as 4 primeiras trombetas estão relacionadas à primeira parte da última semana profética, certo? Aos 3 anos e meio primeiro, que é o tempo que as 2 testemunhas profetizam, né? Na virtude e poder de Elias e Moisés, e tem poder para ferir a terra com toda sorte de praga. Por isso, as 4 primeiras trombetas estão ferindo diretamente a terra. Depois desse tempo, irmãos, na 5ª trombeta, Satanás, aquela estrela caída do céu na terra, ele abre o poço do abismo. Isso, irmãos, está nos revelando o quê? O reino do anticristo revivendo. Está conectado com o assunto das 2 testemunhas, aonde a besta, irmão, se levanta do abismo para matar as testemunhas, certo? E nós vemos revelado no 5º selo a morte das testemunhas, da igreja, certo, irmãos? Então, os irmãos entendem, 5ª trombeta e besta que se levanta do abismo, é a mesma revelação, certo? E depois nós vemos, irmão, na 6ª trombeta, né? Aquele exército numeroso que mata a 1/3 parte, né, da humanidade, tudo mais, né? Nós estamos vendo ali, irmãos, um tempo de grande tribulação. Um tempo que está associado aos 3 anos e meio de grande tribulação, a segunda parte da última semana profética. Isso, irmãos, está conectado às 2 testemunhas sendo mortas, certo? Então, irmãos, lá na 7ª trombeta, nós vemos o quê? A volta de Cristo, o reino desse mundo passando a ser de Deus e do seu Cristo, ó. Estabelecimento do reino milenar. Chegando o tempo de se dar o galardão aos santos e profetas, quer dizer, ressurreição dos mortos, vida eterna. Então, os irmãos estão entendendo? Tudo relacionado à segunda vinda de Cristo. As 2 testemunhas ressuscitam após 3 dias e meio. Certo? Após 3 anos e meio de grande tribulação. Então, os irmãos notam que os 7 selos, as 7 trombetas e as 2 testemunhas nos revela a mesma coisa.
os últimos 7 anos, revelado na última semana profética. Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido. Perdoa que eu falei muito rápido, né? Perdão, eu peço perdão para os irmãos se alguma parte eu não expressei bem, mas eu entendo, eu imagino que os irmãos tenham entendido perfeitamente, né? E se Deus preparar, num próximo vídeo, eu quero falar da conexão do sermão profético do monte, né? E o assunto dos 7 selos. Certo, irmãos? Eu espero que os irmãos tenham entendido, né? Vou terminando o estudo aqui. Peço perdão que o vídeo acabou ficando grande, mas eu tenho certeza que se os irmãos assistiu até aqui, Deus vai acrescentar muita revelação na vida dos irmãos, né? Peço aos irmãos que ore a Deus por mim. Fique todos com a santa paz de Deus. Amém.